Na noite desta terça-feira, 4 de junho, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000, lotou o plenário das deliberações da Câmara de Cuiabá para audiência pública realizada com o objetivo de debater a efetividade das políticas públicas em defesa da pessoa idosa em alusão ao Junho Violeta, mês em que se realizam campanhas de conscientização e combate a atos de violência contra a pessoa idosa. Chico 2000 destacou a relevância do tema e o que o motivou a requerer o debate. Precisamos tratar, sim, discutir as políticas públicas para a pessoa idosa, pessoas que trabalharam a vida inteira e que chegam hoje deficitário de políticas que venham facilitar o seu ir e vir, facilitar a acessibilidade, facilitar o respeito a eles. E nós precisamos discutir isso, né? O Estado, o município, a União, precisa sim estabelecer políticas públicas que deem condições a esses que trabalharam a vida inteira, que contribuíram com a sua cidade, com o seu Estado, com o seu país, e estes precisam ser respeitados. E esse é o objetivo dessa discussão hoje. O ex-vereador e agora delegado titular da Delegacia da Pessoa Idosa de Cuiabá, Marcos Veloso, afirmou que, com base no período em que está à frente da delegacia, a violência contra o idoso se faz mais presente no seio familiar. A questão do idoso é uma questão social. Fazem parte do que alguns sociólogos chamam da fração invisível da nossa sociedade. Um outro aspecto que é importante é que a violência contra a pessoa idosa, infelizmente, ela tem um ambiente muito peculiar. O seio da família. Você não vê idoso sendo violentado na rua, muito difícil você ver um idoso fora da sua casa sofrendo a violência. Nós temos um problema que eu classifico como cultural. As pessoas vão envelhecer. Nós educamos os nossos filhos para um futuro próspero hoje e não educamos os nossos filhos para o amanhã. Todo jovem de hoje será um adulto amanhã. Então, nós temos alguns delitos que são tipificados dentro da lei do idoso, como o pessoal fala, Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. São crimes bem peculiares. Você abandonar uma pessoa idosa num hospital, você abandonar um idoso num hotel, você abandonar um idoso numa casa. Você usufruir do benefício daquele idoso e deixar o idoso sem o seu provento das necessidades, isso tudo está no Estatuto, entre outros delitos. E nós temos os crimes do Código Penal, vamos falar assim, da legislação convencional, que também se aplica à pessoa idosa. Agora, o que a gente precisa entender, certo, é que esses crimes eles acontecem num ambiente em que o poder público, certo? O Estado juiz tem um limite de ação. Para mim entrar numa casa hoje, por exemplo, para prender um faccionado, eu preciso de um mandato de busca e apreensão, certo? Para mim entrar no domicílio de alguém. O idoso está dentro de um lar. E às vezes a gente não consegue enxergar esse idoso. O que a gente precisa é criar políticas e, falando direto para a senhora, que é do ramo da comunicação, precisa se estabelecer no nosso país uma campanha em prol do idoso com uma dimensão nacional. Então, o idoso ele é uma realidade. Eu tenho 34 anos na polícia. Passei 14 anos da minha vida no grupo de operações especiais. Já trabalhei na homicídio, na roubos e furtos, na entorpecentes, em quase todas as delegacias operacionais do Estado. Pensei que tivesse visto algo. Não vi. Estou impressionado com os 60 dias que eu estou à frente da Delegacia do Idoso, ao cenário que a gente convive no dia a dia. Todos os dias, todos os dias. Eu estou lá desde o dia 20 de março. Eu não tive um dia na delegacia que eu não tive o desprazer de atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa idosa.
Wagner César Fascione, promotor titular da 34ª Promotoria de Justiça Civil, Tutela do Idoso, IPCD, destacou a importância da violência contra a pessoa idosa ser pautada na Câmara de Cuiabá. É extremamente importante participar, o Ministério Público sempre se faz presente nessas ocasiões, especialmente nesse momento em que o presidente da Casa teve uma bela iniciativa de acolher uma proposta de audiência pública que cria essa oportunidade, né, de debate, de ouvir opiniões, ouvir as vozes de outros colaboradores para contribuir com futuras pautas de políticas públicas que são relevantes para a sociedade, especialmente para essa população idosa que é carente de políticas públicas em favor delas. O advogado e professor universitário Jonatas Peixoto falou sobre o Estatuto do Idoso e destacou ainda que a violência contra o idoso é crime previsto no Código Penal brasileiro. Quando nós temos um ponto como esse, nós temos que lembrar que o Estatuto do Idoso ele não é uma norma tão somente penal, ela é uma norma multidisciplinar, que trata sobre justiça social. Quando nós falamos de justiça social, é responsabilidade de todos, da justiça, do serviço social, desta casa, a Câmara dos Vereadores, que faz muito bem ao abrir suas portas e trazer temas tão importantes como esse para a discussão, porque eu não combato violência contra o idoso tão somente com crimes. Eu tenho toda uma política criminal, toda uma política social em volta disso, para o pós-crime, o crime no momento e o crime antes de acontecer, evitar que o crime ocorra. Então, eu sou criminalista, né? Então eu falo sobre violência contra o idoso. Então, a violência contra o idoso ela pode ser evitada de diversas formas. Tiago Veras, também advogado e professor, elogiou a iniciativa da turma e ao presidente da Câmara por ter acolhido a proposição. A turma do 10º semestre, a turma de formandos, eles tiveram uma experiência recente com os idosos de um abrigo da cidade vizinha, mas se sensibilizaram com a situação de abandono, com a situação de vulnerabilidade que os idosos ficam simplesmente pelo fato de estarem, nessa terceira idade. E então vieram provocar o Legislativo Municipal de Cuiabá, apesar na figura do presidente, do vereador Chico 2000, e aí ele prontamente acolheu essa proposta, acolheu esse pedido da turma de provocar esse debate público, buscando políticas públicas que tragam dignidade efetiva para esse corpo de idosos daqui do nosso município, né? Então, realmente é uma iniciativa extremamente louvável. Os alunos estão de parabéns, o presidente da Câmara está mais ainda de parabéns por acolher com tanto carinho, com tanta delicadeza, esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Rodrigo Pouso, advogado e professor universitário, participou da audiência e destacou a importância do tema. É uma pauta necessária, obrigatória, não podemos deixar aí, os idosos, para trás. É uma pauta que deve ser atual todo ano. Então, os idealizadores dessa audiência pública estão de parabéns e não esquecer os idosos, que nossa capital precisa ter local adequado, acessibilidade, e é extremamente necessário e atual. Jerônimo Urey, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Cuiabá, deu detalhes do cenário percebido em Cuiabá e no Brasil. Em Cuiabá não é diferente do que acontece no Brasil. Infelizmente, o Estado brasileiro, em tese, dá as costas para as políticas públicas do idoso. E eu dou um exemplo. Vamos olhar aí, por exemplo, o que acontece com as crianças quando o direito de uma criança é violada. A criança tem toda uma estrutura governamental posta para tutelar esse direito violado. Vou dar um exemplo. Delegacia da Infância e da Juventude, que tem, do adolescente, tem também a promotoria que trabalha essa situação. E tem também uma vara especializada para atendimento de violência contra criança e adolescente. Para o idoso, eu respondo, temos hoje uma delegacia, graças a uma luta árdua do Conselho, do Ministério Público, do TJ, para que conseguíssemos uma delegacia específica de delitos contra a pessoa idosa. Mas, infelizmente, o delegado não tem uma lei Maria da Penha
para tutelar esse direito, para tirar aquele algoz de casa, como existe com a mulher, por exemplo, quando tem um direito violado, ela pode automaticamente, com um delegado de ofício, tirar aquela pessoa de casa ou afastá-lo da vítima. Para o idoso masculino, não temos essa lei. Então, a dificuldade que nós temos é hoje de estrutura governamental, de leis específicas duras para tutelar o direito do idoso violado. O evento foi organizado a partir de um requerimento do presidente da Casa, vereador Chico 2000, atendendo à solicitação dos universitários do 10º semestre de Direito da Universidade de Várzea Grande, Univag, que buscavam uma análise mais profunda do tema.